Porque Xi Jinping, o presidente da China, não pode deixar Putin perder esta guerra. Hoje vamos mergulhar numa questão que vem moldando silenciosamente os destinos da guerra na Ucrânia. Uma pergunta que parece simples, mas carrega implicações explosivas. E para responder isso, como sempre, nós começamos pelo que muitos ignoram, o contexto histórico. Porque entender o presente e prever o futuro exige conhecer o passado. As relações entre Rússia e China nas últimas décadas foram como uma montanha-russa de desconfiança e conveniência. Lá atrás, ainda nos tempos de Stalin e Mao Tse-tung, os dois ditadores mantinham uma aliança baseada mais no medo dos Estados Unidos do que em qualquer tipo de afinidade ideológica real. Mas mesmo essa aliança foi corroída com o tempo. Depois da morte de Stalin, Mao Tse-tung viu a desestalinização de Khrushchev como uma traição ao comunismo original. E ali, a partir dos anos 60, os dois gigantes vermelhos começaram a se afastar, desconfiando um do outro como dois irmãos que se odeiam, mas ainda dividem o mesmo teto ideológico. A reaproximação só veio nos anos 90, num mundo em que os Estados Unidos já haviam se consolidado como superpotência única. E com a ascensão de Vladimir Putin, esta reaproximação se intensificou. Mas, ainda assim, nunca foi a relação de igual para igual. A China sempre olhou mais para o Ocidente, os Estados Unidos, Europa, América Latina, em busca de lucro. A Rússia era, no máximo, um parceiro conveniente, até que veio a guerra na Ucrânia. E ali, meus amigos, tudo mudou. Em fevereiro de 2022, poucas semanas antes da invasão, durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, Xi Jinping e Putin fizeram uma declaração pública, uma parceria sem limites. E não foi só retórica. Relatórios de inteligência revelam que a China via a Rússia como peça-chave para equilibrar o jogo global contra os Estados Unidos. Mas o apoio não veio em forma de tanques ou soldados, pelo menos não diretamente. A estratégia de Xi Jinping era mais sutil, mais econômica, mais cirúrgica. A China evita enviar armas diretamente para Moscou, mas supre até 80% dos componentes críticos usados pela Rússia na produção de drones e mísseis. Segundo estimativas da Bloomberg, estamos falando de motores, sistemas de navegação, eletrônicos de uso duplo, todos indispensáveis para manter o arsenal russo funcionando, mesmo sob pesadas sanções ocidentais. E tem mais. A China é acusada de facilitar, ou ao menos não obstruir o pacto militar entre a Rússia e a Coreia do Norte, que hoje fornece milhões de munições e até soldados para o fronte ucraniano. Agora, e a cadeia logística usada para tudo isso? A mesma que a China construiu ao longo das últimas décadas como potência industrial global. E aí vem a grande pergunta: por que tudo isso? Vamos direto ao ponto. O primeiro motivo: dinheiro. Com o início da guerra, a Rússia foi praticamente expulsa do mercado europeu de gás e petróleo. Quem ocupou esse espaço e se tornou o novo comprador de energia russa com até 40% de desconto? Exatamente, a China. Em 2024, o comércio bilateral entre os dois países bateu recordes. E esses descontos permitiram à China alimentar sua máquina industrial, barateando sua produção e ganhando vantagem competitiva global. Energia barata. Foi uma barganha perfeita. Putin precisava desesperadamente vender e a China precisava comprar barato. Se não fosse pela guerra, esses recursos ainda estariam indo para a Europa. Mas agora, a China se tornou a principal beneficiária da destruição. Segundo motivo: medo geopolítico. Uma derrota russa na Ucrânia enfraqueceria o eixo anti-ocidental, o eixo das ditaduras, e abriria espaço para que os Estados Unidos e a OTAN focassem seus recursos e atenção total no Indo-Pacífico. Isso significa mais pressão sobre Taiwan, mais presença naval americana no Mar do Sul da China, mais contenção sobre o expansionismo de Pequim. Em outras palavras, se Putin cair, Xi Jinping está na linha de tiro. A vitória de Putin, mesmo parcial, é uma forma de manter os Estados Unidos e seus aliados divididos, distraídos, drenando bilhões em apoio militar à Ucrânia e sem fôlego para uma ofensiva simultânea no Pacífico. Agora, não pensem que essa relação é feita de amor e lealdade. Documentos vazados em 2025
mostram desconfiança mútua entre Rússia e China. Mas isso não impede o pragmatismo. Na visão de Xi Jinping, a Rússia é um cão de guarda perigoso, mas necessário. Enquanto Moscou sangra na Ucrânia, a China ganha tempo, ganha influência, ganha matéria-prima, ganha gás barato e ainda sai como neutra diante do mundo. Mas até onde Xi Jinping está disposto a ir? A resposta é: até o ponto em que ele não seja diretamente punido. Pequim sabe que não pode se associar abertamente demais a Moscou, porque isso poderia desencadear sanções ocidentais contra a China, e aí sim, o preço seria alto demais. Por isso, Xi Jinping caminha na corda bamba, apoia, mas nega, lucra, mas disfarça, alimenta a guerra, mas finge neutralidade. É um jogo duplo, cruel, mas extremamente estratégico. E no final das contas, é por isso que muitos analistas dizem: Xi Jinping não pode deixar Putin perder, porque ele escolheu não deixar, por interesse, por medo, por cálculo frio. A guerra na Ucrânia não é apenas um problema europeu. Ela virou um grande laboratório de oportunidades da China, um palco onde Pequim consegue testar seus limites, manipular mercados, avançar sua influência e minar pouco a pouco o poder global dos Estados Unidos. Enquanto Washington e seus aliados drenam bilhões em armamentos, logística e ajuda humanitária, a China observa, lucra, planeja e avança. Ela não está mandando tanques, mas está movendo peças estratégicas que vão muito além das linhas de frente. Os portos estão mais cheios de petróleo barato, a indústria chinesa está mais abastecida com gás russo subsidiado, os microchips continuam fluindo discretamente e os drones chineses, ou seus clones, aparecem cada vez mais nos céus da guerra. Pequim alimenta a máquina de guerra russa o suficiente para que Moscou continue sangrando, sem morrer. Uma Rússia fraca, mais ainda em guerra, é tudo o que Xi Jinping precisa para manter os Estados Unidos ocupados do outro lado do planeta. E com o Ocidente olhando para o leste europeu, quem olha para Taiwan? Quem fiscaliza o Mar do Sul da China? Quem barra a expansão chinesa na África e na América Latina? A resposta é clara: ninguém. É exatamente esse o jogo silencioso que está sendo jogado. A guerra na Ucrânia virou uma cortina de fumaça. Atrás dela, a China redefine sua posição no mundo sem disparar um único tiro. Se Putin sangra, Xi Jinping sorri, mas é só uma questão de tempo até que os ventos mudem. E quando isso acontecer, quem estará pronto para encarar o novo equilíbrio global que está nascendo? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo. Compartilhe com os seus amigos nas redes sociais. Você também pode se tornar um membro ativo e ter acesso aos nossos grupos no Telegram e no WhatsApp. Eu sou o Shimon Oliveira e espero você no próximo vídeo. Até a próxima!